Então, ó, gurizada, essa questão aqui, ó. Olha só. Esse gráfico aqui nos informa o seguinte. Duas locomotivas, a A e a B, estão sendo analisadas, estamos analisando a posição de cada locomotiva em função do tempo, ok? Ok. O que acontece? Quando a gente analisa esse gráfico, a gente vê que a locomotiva A, que é representada por essa reta, ela ocupa espaços iguais em intervalos de tempo igual, tá? Ou seja, o movimento do A, o movimento da locomotiva A é um movimento constante, tá? Já a locomotiva B, ela apresenta uma variação no seu espaço, ou seja, ele inicia alcançando espaços maiores num curto intervalo de tempo, e à medida que o tempo passa, ele começa a ocupar quase o mesmo espaço dentro de uma outra medida de tempo, ou seja, o movimento da locomotiva B é um movimento variado, ok? Quando a gente analisa as respostas, a gente tem o seguinte: qual que está certa, né? Na letra A, na origem do gráfico, que seria ali, ambos os trens estavam parados. Será? Eu marcaria essa como certa, ok? Eu marcaria essa como certa, mas não é a certa. Eu erraria essa questão. Tanto é que eu errei ela e refiz. Na letra B, os trens aceleram o tempo todo? Não. Os trens não aceleram o tempo todo. Tanto é que o movimento A é um movimento contínuo, né? E o B é o que é variado. No instante TB, nesse instante aqui, ambos os trens têm a mesma velocidade? Não. Eles ocupam o mesmo espaço, mas não a mesma velocidade. Ambos os trens têm a mesma aceleração? Não. Os trens não, o trem A não está sendo acelerado, né? Ele está sendo com uma velocidade constante. Letra E. Ambos os trens, ou seja, o A e o B, eles têm a mesma velocidade em algum instante antes do tempo TB, desse tempo de encontro deles, do espaço. Ou seja, antes do tempo B, é possível que tanto a locomotiva A quanto a locomotiva B possuam tempos iguais? É aí que a gente vai detalhar aqui no quadro. Olha só. A gente vê o seguinte, cara. No gráfico que é dado ali, a gente percebe então que a locomotiva B, ela tem esse movimento variado. Só que a locomotiva B, ela começa a ocupar espaços, como eu falei, rapidamente no início, e no fim ali da posição, perto de chegar no tempo B, ele começa a, entre aspas, ficar numa mesma posição. Ele começa a assumir posições quase uma igual à outra, ou seja, quase não saindo do lugar, chegando sempre na mesma posição. Quando essa locomotiva B, ela então desacelera o seu movimento, quando a locomotiva B começa a assumir sempre as mesmas posições não, né? Seriam posições muito próximas uma da outra. Por exemplo, aqui eu coloquei, ó, a locomotiva B chega aqui a 80 metros, por exemplo. Daí vai um pouquinho para cima, 85, 90, 95 e 100. Não tem um gap muito grande de distância. Por exemplo, 15 metros, daí vai para 110 metros, daí vai para 150 metros. Daí a velocidade seria diferente, seria uma velocidade ainda alta. O que eu quero dizer é que como a locomotiva B começa a ter uma velocidade menor, é possível que essa velocidade menor, no final ali do percurso, se aproxime da velocidade constante do A. É isso que eu estou dizendo. É possível.
ok? Então, por isso que talvez a letra E seja... A letra E ela é tida, né, como gabarito. Quando, só para retomar o raciocínio, é o seguinte: quando a locomotiva B começa a desacelerar o seu movimento, sua velocidade começa a diminuir. Quando a locomotiva B ela diminui a velocidade, é possível que essa velocidade, porque ela vai diminuindo muito, até chegar na posição final, até a locomotiva B parar. Quando a locomotiva B ela diminui essa velocidade, é possível que dentro dessa velocidade menor ele encontre a velocidade constante do A. Entendeu? É isso mais ou menos que a resposta, o propósito da resposta dessa questão, tá?